Então, gente, continuando, vamos ver mais uma questão. Então, prova 2017. A respeito da restrição orçamentária, o consumidor marca a alternativa correta. O único motivo que impede o consumidor de consumir um bem que ele deseja consumir e cujo comércio seja legalizado é a sua restrição orçamentária. Não, errado. Falei ali no finzinho de restrição orçamentária que existem várias restrições à decisão do consumidor, né? Tem até questão religiosa, né, patriótica e questão de tempo hábil. Você pode ter dinheiro para comprar alguma coisa, você tem uma coisa que você gosta, você quer, está num preço bom, você tem dinheiro para comprar, só que você quer um monte de outras coisas que também estão no preço bom. E a gente vai ser levado ao problema da escolha, que é o nosso próximo assunto. Só que de imediato aqui a gente já tem restrições à compra do consumidor, que não obrigatoriamente é a restrição orçamentária, não obrigatoriamente é a restrição legal, mas é a restrição até de tempo. O tempo compreende as restrições que nós temos, e falamos sobre o conceito da racionalidade limitada. Você pode não ter tempo para escolher e pode não ter tempo para usufruir, né? E daí, se você não tem tempo para usufruir algo, você acaba optando por outro bem, né? Mesmo você pode comprar o bem A e o bem B, só que o bem A você não pode, não vai ter tempo suficiente para aproveitar ele. Então você acaba optando pelo bem B, que você também pode comprar e vai poder aproveitar ele ao máximo, né? Então, item A errado. Item B. A exigência legal de licença profissional garante renda elevada a todos que queiram exercer a profissão licenciada. Já caiu esse item em prova anterior, né? Haja criatividade para ficar criando questão de prova também, né? Então, falso, já falamos sobre isso. Item C, um consumidor que pague R$10 em impostos, já caiu essa também, né? Um consumidor que pague R$10 em impostos na compra de determinados bens e receba R$10 em subsídios na compra de outros bens, fica com sua restrição orçamentária inalterada. Ah, não, mudou a questão, né? Na outra questão, a restrição orçamentária era alterada e estava certa. Aqui eu estou botando que a restrição orçamentária é inalterada. Então essa questão está errada. Você pagar imposto ao comprar um bem, comprar carne você paga muito imposto, comprar cerveja você paga muito imposto, comprar carne você recebe um subsídio, isso mexe sua restrição orçamentária? Muita gente pode achar que não, porque vai fazer a conta, né? Eu tenho R$100 para gastar, gasto 50 com A, 50 com B, mas aí o governo botou imposto em A, passei a gastar 60, só que eu passo a gastar 40 com B, porque ele está me subsidiando, então no final das contas eu vou gastar o mesmo valor. Em vez de gastar 50 com cada um, eu vou gastar 60 com o primeiro e 40 com o segundo, porque no primeiro tem imposto, no segundo tem subsídio. Muita gente pode pensar assim, né? E está errado, porque está errado basicamente pela questão gráfica. Pense graficamente, a inclinação da sua restrição orçamentária vai ser alterada, além do que o fato de você... E vamos falar melhor sobre isso aí na questão da escolha, né? O fato de você pagar mais caro em um certo produto que você estava comprando, talvez você deixe de comprar o produto, justamente porque ele está mais caro. Então, em vez de você fazer o seu churrasco com carne e cerveja, você vai fazer com carne e refrigerante, porque a carne está sendo subsidiada pelo governo, com o dinheiro que ele cobra de imposto sobre a cerveja, só que a cerveja você deixou de comprar. Então, você vai procurar ser puramente beneficiado, sem ser penalizado, né? Mas vamos falar sobre isso mais à frente, é um assunto muito importante aqui na microeconomia. Então, item C, errado. A sua restrição orçamentária é alterada quando você paga imposto de um lado e recebe subsídio do outro. Item D. A proibição legal ao comércio de determinados bens sempre gera comércio ilegal do bem. Pegadinha essa também. E quando eu falei de restrição orçamentária, eu chamei atenção para isso, né? Dei um exemplo que é ridículo, mas é um exemplo válido. E não tem muitos exemplos sobre isso, né? O normal é o governo proibir e dar problema. Mas eu dei um exemplo que o governo proibiu e não deu problema. Que eu falei da lâmpada incandescente, né? No Brasil foi proibido e não está tendo tráfico de lâmpadas Philips de 100 watts, basicamente porque existem outras alternativas. Mas na hora que eu falei de restrição orçamentária, na aula lá que eu estava falando sobre essa proibição, eu chamei a atenção, né?
o fato do governo proibir, quando ele proibiu, as pessoas já tinham alternativa de parar de usar a lâmpada incandescente para usar essa outra lâmpada halógena, digamos, né? Aí o governo foi e proibiu. Por que as pessoas já não trocaram? Porque elas davam preferência à lâmpada incandescente. Mas o governo proibiu a lâmpada incandescente, e daí que as pessoas passaram a usar a lâmpada halógena por pressão do governo, né? Por exigência governamental. Não dá mais para comprar a lâmpada incandescente. Mas, enfim, proibição legal ao comércio de determinado bem sempre, a ênfase é no sempre, né? Sempre gera comércio ilegal? Não. Há casos pouquíssimos, eu tenho esse exemplo, não consigo nem pensar em outro, né? Sempre gera comércio ilegal? Não, falso, né? Então, item A errado, B errado, C errado, D errado. Aí, letra E. Uma pessoa com renda nula pode possuir grande dotação inicial. Verdadeiro, falamos sobre isso. E dei o exemplo lá de você imaginar uma pessoa que é pobre e miserável no interior do Nordeste, só que no subsolo da terra dela tem enorme riqueza, ouro, petróleo ou algum outro minério qualquer, né? E a pessoa não pode ganhar nada porque ela não é dona disso. Se ela achar ouro e resolver escavar para tirar o ouro, essa pessoa vai ser presa, ela não vai ganhar dinheiro. Então a pessoa já nem se mete a besta de cavar para saber o que tem debaixo da terra dela, né? Então, item E verdadeiro. E daí que o quê? Olha lá, item E verdadeiro, tá? Aí vamos ver outra questão, última questão, 2017 também, primeira prova. A respeito da restrição orçamentária do consumidor, marca a alternativa correta. A restrição orçamentária significa a renda do consumidor, já falamos sobre isso, falso. Caiu no item anterior, na questão anterior. Item B. Um aumento no preço dos bens adquiridos pelo consumidor muda a inclinação da reta de restrição orçamentária. Aí, pegadinha. Um aumento no preço dos bens adquiridos pelo consumidor muda a inclinação da reta? Se os preços mudarem desproporcionalmente, sim. Se um aumenta mais e o outro aumenta menos, a restrição orçamentária ela tende a ir mais para próximo da origem. O máximo que o consumidor é capaz de comprar de tudo que ele compra vai diminuir, porque está tudo aumentando de preço. Mas aí eu estou chamando a atenção para a inclinação da reta da restrição orçamentária. Para ver essa variação, eu tenho que considerar que os preços estão aumentando, mas estão aumentando desproporcionalmente. Um está aumentando mais do que o outro. E no caso aí eu não estou falando que... Eu estou dando a entender que os preços aumentaram só. Os preços aumentaram. Está subentendido que aumentou tudo na mesma proporção. Mas então a reta de restrição orçamentária vai se deslocar para mais próximo da origem. Só que a inclinação da reta que é dada pelos preços relativos, no caso dos bens X e Y, vai ser igual a menos P de X sobre P de Y. Esse valor está... a proporção é a mesma, né? A gente vai deixar de ter 10 dividido por 5 para passar a ter 20, 30 dividido por 15, né? Os preços todos triplicaram, né? Mas a relação entre eles se mantém inalterada. O consumidor, nesse caso, estaria 3 vezes mais pobre se sua renda monetária se mantiver inalterada, né? Mas a proporção, a taxa de troca de um bem por outro se mantém inalterada. Então, item B, falso. Item C. Um aumento de renda sempre desloca a reta de restrição orçamentária para distante da origem. Pegadinha essa questão, né? A rigor, alguém pode dizer, um aumento de renda sempre desloca a reta da restrição. Você vai considerar que os preços não mudaram. Não estou falando de preço aí, não é? Então, com certeza, mantidos os preços, se você tem uma renda monetária maior, você pode comprar mais de tudo que você compra, ok. Mas nessa questão aí tem uma palavra maldita na economia, que é essa palavra sempre. O sempre, eu estou dizendo que haja o que houver, aconteça o que acontecer, essa questão vai estar certa. E daí que não, nos casos em que sua renda aumenta, mas os preços também, aí você fala, pô, mas eu não estou falando de preço na questão, mas eu estou falando sempre. Sempre inclui os casos em que os preços aumentam, né? Então, por conta dessa palavra sempre, se tivesse um aumento de renda, desloca a reta de restrição orçamentária para distante da origem. Verdadeiro, tá. Agora, o aumento de renda sempre desloca a reta de restrição orçamentária para distante da origem. Falso, tá?
Então, é importante ficar com isso aí em mente, né? Essa palavrinha sempre ferra muito o aluno, tanto na microeconomia quanto na macroeconomia, tá? Então, A errado, B errado, C errado. Letra D. A dotação inicial de uma pessoa significa a renda que ela possui em mãos. Já falamos sobre isso, né? E A e D é a mesma coisa, né? O item A e D, me repetir aí. A dotação... Não. A dotação inicial... não. Me confundi. Pensei que era a restrição orçamentária que eu estava falando. Item D. A dotação inicial de uma pessoa significa a renda que ela possui em mãos? Não. A dotação inicial diz respeito à capacidade de uma pessoa de obter renda. A renda que ela possui em mãos já é consequência de sua capacidade de ganhar dinheiro. A dotação inicial é o conjunto de meios que uma pessoa possui, né, para produzir e obter renda, tá certo? Então, item D, falso. Aí, item E. Se o governo cobra impostos sobre determinados bens e utiliza o valor arrecadado para subsidiar outros bens, sendo todos esses bens adquiridos por um consumidor, então a restrição orçamentária deste consumidor é alterada. Aí já tínhamos falado sobre isso. Sim. Basicamente, você está pensando na inclinação ali da reta, né? Certos produtos estão ficando mais caros, outros produtos estão ficando mais baratos. Então, a restrição do consumidor está sendo alterada? Está sendo alterada, né? Além do que, tal alteração vai afetar o comportamento do consumidor, tá certo? Mas, enfim, vimos aí 6 questões e o objetivo de ver as questões é também chamar atenção para as pegadinhas que caem, tá? Muitas vezes eu falo lá, e questões mais teóricas, né? Não tem muita conta a ser feita aqui, mas vamos começar a fazer contas agora, né? Até agora tudo que a gente viu era mais teórico, vamos começar a fazer conta agora. E tudo que a gente viu até agora foi, de um lado, a questão da satisfação e da preferência do consumidor, representado lá pela curva de indiferença, e agora, de outro lado, a gente falou da restrição orçamentária do consumidor e vimos problemas em torno desse conceito. E agora a gente vai juntar os dois e vamos chegar ao problema da escolha do consumidor, né? Ou seja, item E, esqueci de marcar, tá aí, item E tá certo. Mas aí, então vamos ao problema da escolha. A gente viu primeiramente a questão aí à esquerda da preferência do consumidor, que é a base da sua curva de indiferença. E uma curva de indiferença é o conjunto de combinações de bens que gera ao consumidor um mesmo nível de satisfação. Ele pode consumir mais de um bem, menos de outro, sem que haja variação na sua satisfação. E isso é representado pela curva de indiferença. E diferentes curvas de indiferença representam diferentes níveis de satisfação. Quanto mais distante da origem a curva de indiferença, isso significa mais satisfação para o consumidor, em condições normais, numa curva assim redondinha, bem comportada, né? Quanto mais próximo da origem, pior para o consumidor. Isso de um lado, a primeira parte aí que a gente viu. A segunda parte foi aí a questão da restrição orçamentária, o máximo que o consumidor é capaz de comprar, dado sua renda monetária e o preço dos bens. Aí falamos sobre a variação dos preços, né? E os impactos do governo, das medidas de governo sobre a restrição orçamentária, e também falamos que existem outras restrições, mas tais restrições, na realidade, não estão aqui de forma objetiva afetando o preço e renda do consumidor, mas sim afetando o padrão de preferência, coisas do tipo restrições religiosas, né, e sociais e coisas do tipo. E a restrição orçamentária indica o máximo que o consumidor é capaz de comprar, e quanto maior a restrição, mais próximo da origem está a reta da restrição orçamentária. Quanto menor a restrição orçamentária, isso significa que o consumidor pode comprar mais, ou seja, a reta da restrição orçamentária vai para mais distante da origem, tá certo? Então não é para confundir, uma CI mais alta significa mais satisfação, agora uma restrição orçamentária mais distante da origem significa menos restrição, tá? Essas palavras também confundem muita gente. E aí agora a gente vai juntar esses dois gráficos aí, tá? Só que aí vamos deixar isso para o próximo vídeo. Vamos parar por aqui agora. Valeu!